Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 453 da biografia de Paulo de Tarso, São Paulo Apóstolo, escrito pelo padre Joseph Rosner. Estamos aqui no segundo parágrafo da página. A posição excepcionalmente favorável de Cesareia permitia-lhe, a Paulo, além disso, manter relações com as comunidades do Mediterrâneo. A correspondência deste período não resultou em escritos inspirados, mas o grande resultado deste cativeiro foi o trabalho preparatório ou até a redação de um dos mais belos livros do mundo, o Evangelho segundo São Lucas. Paulo certamente percebeu que a sua pregação oral, agora interrompida, deveria ser substituída pela pregação escrita. Nos seus discursos, recorria sempre aos grandes acontecimentos da vida de Jesus. Mas o seu temperamento de filósofo levava-o, de preferência, a sondar os pensamentos divinos revelados em Cristo. Era de uma natureza profética e mística, enquanto Lucas tinha uma abundante veia de historiador. E assim os dois homens se completaram para maior bem da cristandade. Mateus já tinha redigido seu evangelho em aramaico para os judeus cristãos, e Marcos provavelmente tinha também concluído a sua narrativa da vida de Jesus segundo a pregação oral de São Pedro. Lucas encontrava-se, pois, na favorável situação de poder tecer a trama do seu evangelho com base nessas duas relações, e talvez em algumas outras, de poder compilar documentos e coleções de sentenças de Cristo ainda existentes, e de poder procurar esclarecimentos junto a algumas, abre aspas, testemunhas oculares da vida de Cristo e ministros da palavra, fecha aspas, Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Em Cesareia, teve a possibilidade de fazer recuar as suas buscas até ao princípio, até a história da infância do Senhor, e de ter em conta, nos 3 primeiros capítulos do seu livro, os documentos mais antigos. Talvez o evangelista tenha tido ocasião de conhecer aqui o oficial ou funcionário romano, recém-convertido e batizado com o nome de Teófilo, a quem depois dedicou os seus 2 livros. Este seu protetor ter-lhe-á fornecido os meios necessários para empreender as longas viagens necessárias para poder manusear todos os documentos disponíveis, à maneira de um historiador moderno. Pois Lucas certamente fez mais de uma viagem à Terra Santa partindo de Cesareia. Em Jerusalém terá estado com Tiago, em Belém e Nazaré com os parentes e contemporâneos de Jesus, e sobretudo com Maria, a mãe do Salvador, que teria agora perto de 80 anos.
Quem teria podido contar-lhe melhor a encantadora história do nascimento em Belém do que a fiel memória de uma mãe amorosa? Com a frase, abre aspas, Maria conservava todas essas coisas, meditando-as no seu coração, fecha aspas, Lucas 2, versículo 19, o evangelista aponta a mãe de Jesus como uma das fontes da tradição primitiva e do evangelho da infância do Senhor. Depois, ao referir a sentença, abre aspas, e uma espada trespassará a tua alma, fecha aspas, Lucas 2, versículos 35, transmite-nos a imagem da Mater Dolorosa e no Magnificat, Lucas 1, versículos 46 a 55, bem como no humilde louvor de uma mulher desconhecida, a mãe de Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 27, aponta as próprias origens do culto mariano. Aliás, uma pergunta até certo ponto inquietante levanta-se a esse propósito. Por que São Paulo não fez uma única referência afetuosa a Nossa Senhora? Aqui tem uma nota, né? O primeiro a traçar o paralelismo entre Eva e Maria no plano da redenção que vai de Adão a Cristo foi São Justino, no século II. No entanto, esse paralelismo já estava contido em germe no dogma apostólico da encarnação. Então, voltando ao texto e à pergunta, né? Curiosa a forma que o padre Joseph Rosner, né, se refere a essa não referência de São Paulo, né, como inquietante. Né? Uma pergunta até certo ponto inquietante. Né? Por que São Paulo não se refere, né, uma única vez a nossa mãe, né? A rápida alusão dogmática na Epístola aos Gálatas, entre aspas, né? Abre aspas, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Fecha aspas. Gálatas 4, versículo 4. Não nos pode satisfazer o coração. Onde está o ponto de união, então, entre Paulo e Maria? Na verdade, encontramos-lo aqui em Cesareia, em Lucas, o evangelista Paulino e o evangelista da infância de Jesus. A influência do apóstolo dos gentios no Evangelho de São Lucas é mais visível que a dos irmãos da Judéia. Percebem-se os mesmos pontos de vista, as mesmas concepções e, por vezes, os mesmos modos de expressão. Sobretudo no relato da instituição da Eucaristia, que de tal modo se assemelha ao das epístolas, que os antigos escritores eclesiásticos não hesitaram em ver no terceiro evangelho, o Evangelho de São Paulo. Uma segunda obra parece ter sido estimulada e preparada durante esse cativeiro, os Atos dos Apóstolos. O evangelista Filipe, evangelistas aqui, a palavra evangelista entre aspas, e os cristãos de Cesareia e de Jope podiam fornecer um material muito rico para a história da igreja nascente. E o trabalho de redação provavelmente exigiu vários anos. Um outro historiador contemporâneo vivia então
em Cesareia. O judeu Flávio Joséfo, que fazia companhia a alguns sacerdotes que ali se encontravam encarcerados, e a quem devemos as mais abundantes informações sobre a época. Não é de excluir que esses dois homens se tivessem conhecido. A prisão em Cesareia durava havia 2 anos, e a situação de Paulo não se teria modificado se os acontecimentos não se tivessem precipitado por causa de um sangrento incidente. Cesareia era uma cidade onde judeus e pagãos gozavam dos mesmos direitos civis e onde muitas vezes se desenrolavam ferozes lutas entre os partidos. No decurso de uma rixa, os gregos foram batidos e Félix interveio, ordenando aos judeus que evacuassem a rua. Como se recusassem, a coorte passou ao ataque, fez um massacre e queimou muitas casas de judeus. O grito de revolta chegou a Roma, onde judeus dispunham de grande influência. E como os protetores de Félix tinham morrido e o seu irmão Palas tinha caído em desgraça, o procurador foi destituído. Uma das últimas decisões foi manter Paulo na prisão para abre aspas, ser agradável aos judeus, fecha aspas. Essa mudança de governador deu-se no ano 60 da nossa era e é uma das datas mais seguras da vida do apóstolo. Aqui a gente vê, não é? Aliás, ao longo da leitura, mas nessa parte principalmente, né? O poder que os judeus tinham em Roma e sobre as autoridades locais, né? Tá certo? Não sei se por medo de revoltas, né? Nós vimos na crucificação do Nosso Senhor Pilatos com medo, né, dos judeus, tá certo? Então, os judeus, embora fossem um povo, digamos assim, sobre a dominação de Roma, né, eles realmente tinham muito poder. Em todas as regiões, né, que eles habitavam. Cesarem Apello. Cesarem Apello é o título do item que nós vamos entrar agora, né? Atos 25, versículo 1 a 26, versículo 32. Então, Félix foi demitido, né? Destituído. O novo procurador Pórcio Festo, que chegou a Cesareia em começos do outono de 60, descendia de uma antiga família de senadores de Túsculo, cidade próxima a Roma. Pertencia, pois, à velha nobreza romana e era um funcionário da excelente escola antiga. Com efeito, Flávio Joséfo louva a sua firmeza, o seu caráter e a sua consciência profissional. Depois de um descanso de 3 dias, Festo subiu a Jerusalém para cumprimentar as autoridades judaicas e decidir os pleitos em atraso. Os príncipes dos sacerdotes reuniram-se imediatamente à sua volta, sob a chefia do novo sumo sacerdote, Ismael ben Fabi, nomeado por Herodes Agripa II. A suprema dignidade religiosa do país tornara-se venal, e na competição entre as diversas famílias de sumos pontífices,
acabara por prevalecer, pura e simplesmente, o direito do mais forte, como se reflete nesta lamentação do Talmud. Abre aspas, ai de mim por causa da casa de Ismael ben Fabi. Ai de mim por causa da força do seu punho. Todos são príncipes dos sacerdotes, os seus filhos tesoureiros, os genros, guardiões do templo, e os criados espancam o povo a pauladas. Fecha aspas. Está numa lamentação do Talmud, né? 2 anos de intervalo não tinham conseguido apaziguar o ódio daquela gente contra Paulo. E os sacerdotes sentiam-se agora mais esperançados, uma vez que o novo procurador não estava no corrente das questões judaicas. Os judeus exigiram dele, como prova de boa vontade, que remetesse o apóstolo ao tribunal religioso de Jerusalém, esperando, mais uma vez, desfazer-se dele durante o percurso. Mas Festo não era tão inexperiente como lhes parecia, e já havia compreendido a situação de Paulo. Não decidiu, Paulo ficaria onde estava, porque a justiça romana não lhe permitia dar de presente a vida de um prisioneiro. E a seguir convidou os judeus a comparecerem novamente diante do seu tribunal em Cesareia. O apóstolo teve, portanto, de submeter-se, mais uma vez, ao ignominioso e inútil processo judicial que não oferecia nenhuma probabilidade de êxito. A nova sessão, realizada 10 dias mais tarde, constitui a terceira cena relatada no Diário de Lucas. Este primeiro contato do novo procurador com o judaísmo fanático, com aquela turma ululante que todeou o prisioneiro, ameaçando-o com os punhos cerrados, lançando-lhes imprecações soezes e exigindo a sua morte, foi para ele um espetáculo inédito e repugnante. Compreendeu imediatamente 2 coisas: que se tratava de um problema da religião judaica, relativo ao seu templo e à sua lei, e, por isso, ininteligível para um romano e suscetível de ser dirimido somente num tribunal religioso. E também que não podia remeter a causa do tribunal imperial para um tribunal judaico sem o consentimento do acusado. Fez, pois, a Paulo proposta de mudar de instância, o que põe o apóstolo numa situação difícil. Em certo sentido, o procurador tinha razão, pois o litígio era de natureza essencialmente religiosa. Em contrapartida, também levantava problemas de ordem política, uma vez que a legislação religiosa romana só autorizava as religiões reconhecidas pelo Estado. Era, portanto, uma questão mista. Ora, o apóstolo sempre tinha adotado o ponto de vista de que os problemas religiosos deviam ser resolvidos em instâncias religiosas. Se se recusasse a ir a Jerusalém, não entraria em contradição consigo mesmo? Ou deveria consentir em misturar política com religião? Como se vê, a situação não era fácil. Para um homem de princípios como Paulo, que tudo decidia à luz da eternidade, e para quem a vida pouco contava, as simples razões de conveniência não eram decisivas, mas tinha renunciado definitivamente à jurisdição judaica em matéria religiosa, e o Sinédrio já não podia ser o tribunal competente para resolver o seu litígio. Como também Jesus não pudera considerar o Sinédrio
como instância autorizada por Deus para decidir sobre a verdade da sua doutrina. O lado religioso da questão entrava na esfera de competência de uma autoridade superior, a divina, e nesse aspecto a solução já estava dada. Vejam que situação, né, de Paulo. Situação difícil, né? E que perigo corria a vida dele, né? Para o apóstolo, tratava-se, portanto, apenas de saber se tinha transgredido o direito do Estado romano. Se o tribunal imperial fosse dessa opinião, não se recusaria a morrer, mas morreria então pela fé, e não como vítima de um crime judiciário. Ora, o procurador romano considerava o litígio religioso como não resolvido e não se atrevia a ditar a sentença. E Paulo não teve outro remédio senão negar a sua competência, o que o fez com a célebre frase Caesarem appello. Apelo a César, né? Essas duas palavras mágicas representavam o mais alto privilégio do cidadão romano, que estivesse onde estivesse, tinha o direito de se fazer julgar pelo Tribunal Imperial de Roma. Então, logo um cidadão romano pronunciasse essa frase, todos os tribunais deixavam imediatamente de ter jurisdição sobre o seu caso. Desde Augusto, o direito romano admitia, além disso, que se interpusesse o recurso de apelação durante o próprio processo, e não somente depois do julgamento, como é normal hoje em dia. E essa apelação sustava tanto a condenação como a absolvição do incriminado. Então, o processo parava, né? Não andava mais, e ele seria apresentado, esse processo, né, no Tribunal Imperial de Roma, né? E como cidadão romano, Paulo tinha essa prerrogativa, né? Com essa manobra, Paulo expulsou os adversários das posições que ocupavam e permitiu a Festo respirar aliviado, pois o procurador viu enfim surgir uma saída para aquela sombria demanda. Depois de uma breve deliberação com o seu conselho, anunciou o resultado segundo a forma judiciária usual. Apelaste para César? A César irás. Assim, o caso de Paulo tornou-se o protótipo de inúmeros processos análogos. Agora, nada mais havia a fazer senão conduzir Paulo a Roma sob custódia militar. Mas o procurador ainda se sentia perplexo, porque devia entregar ao prisioneiro uma carta explicativa do estado jurídico da causa, para que este a levasse consigo a Roma. A chegada de Herodes Agripa II, rei da Palestina do Norte, que alguns dias mais tarde lhe fez uma visita de cortesia, acompanhado de sua irmã Berenice, veio tirá-lo da perplexidade. Agripa tinha grande influência em Roma e havia contribuído para a nomeação de Festo como procurador. Podia aconselhá-lo nesse assunto tão complicado melhor do que ninguém, pois era judeu de nascimento, mas romano pela educação e pela cultura. Nas moedas que mandava cunhar, chamava-se a si próprio Philo César, ou Philo Romaios, amigo de César, amigo dos romanos. Aqui deve ser Philo Romanos,
e não Romaios, como está aqui, né? Filo-romanos. Com finalidades políticas, Herodes fizera estudos sobre a religião judaica e era universalmente considerado como um perito na matéria. Era o representante mais típico do judaísmo, requintado e elegante, culto e liberal da sua época. Cabia-lhe a prerrogativa de nomear o sumo sacerdote, bem como o direito eminentemente lucrativo de superintender ao tesouro do templo. Fazia-se acompanhar por toda a parte de sua célebre irmã Berenice, que tinha abandonado o marido, o riquíssimo potentado ciliciano Polemon, e desde então os dois reinavam juntos, como rei e rainha, o que dera origem a toda espécie de rumores. Imagina os rumores, né? Sobre Herodes e sua irmã, né? Encontrava-se agora em Cesareia, onde sua irmã Drusila tinha sido, até poucos meses atrás, a dona da casa, e onde seu pai havia morrido 16 anos antes, comido pelos vermes. Atos 12, versículo 23. Os principais representantes desta dinastia tinham estado sempre fatalmente relacionados com Cristo. O bisavô fora o autor da matança dos inocentes de Belém. O tio-avô mandara degolar João Batista e injuriar a Cristo. E o pai fora o assassino de Tiago e o perseguidor de Pedro. Desde que o fundador da dinastia perseguira o menino de Belém, toda a sua descendência se envolvera numa trágica culpa e na sua família cumpriria-se a palavra de Jesus. Abre aspas, todo aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Lucas 20, versículo 18, Mateus 21, versículo 44. Agripa tinha, portanto, fortes motivos para se ocupar de questões religiosas. Quando Festo falou aos hóspedes do seu célebre prisioneiro e mencionou os nomes de Jesus e de Paulo, o interesse de Agripa despertou imediatamente. Abre aspas. Eu também gostaria de ouvir esse homem. Fecha aspas. Disse. E Festo alegrou-se com a oportunidade de proporcionar prazer ao seu hóspede, como no outro tempo Pilatos a Herodes, né, mandando Jesus a Herodes. Amanhã o ouvirás. Foi assim que teve lugar uma das cenas mais interessantes da história da religião, que corresponde à quarta cena do cativeiro, narrado por Lucas. Paulo foi informado de que devia apresentar-se diante deles no dia seguinte. O apóstolo conhecia Agripa e toda a sua história, e resolveu aproveitar o encontro para fazer triunfar o Evangelho. Com efeito, este é o melhor dos seus discursos apologéticos, tal como transmitem os Atos dos Apóstolos. Não se tratava de uma audiência judicial, mas de uma festa de sociedade, organizada em honra do rei, no enorme salão de mármore, a basílica, entre aspas, do palácio. Encontravam-se presentes todas as autoridades civis e militares, bem como o conselho jurídico do procurador. Festo apareceu com sua brilhante toga branca, e o jovem rei ostentava um manto de púrpura bordado com trancelins
de prata e ouro, enquanto Berenice resplandecia em toda a sua beleza no meio das damas. Então, vocês podem imaginar, né? Essa festa, né? Essa recepção, essa coisa de alto nível, né? Polidamente, o procurador cedeu ao rei a presidência de honra. Os numerosos convidados e o séquito agrupavam-se ao longo das paredes, quando Paulo, discretamente ligado ao pulso de um soldado, foi conduzido ao salão com seu manto puído. Pálido, pobremente vestido, tinha diante de si uma sociedade cortesã recamada de seda e de pérolas. Eram dois mundos diametralmente opostos que se encontravam face a face. O Evangelho encontrava-se no banco dos réus. Paulo sabia-o, como também sabia que as coisas permaneceriam assim até a vinda do Kyrios celeste, do Senhor, até a destruição do reino deste mundo. Festo abriu a audiência com um discurso preliminar sobre o fim da reunião, que era facilitar ao imperador de Roma um relato objetivo do caso. E a seguir Agripa voltou-se afavelmente para o preso. É-te permitido falar em tua defesa. É curioso, né, como o padre Joseph Rosner, né, descreve também, né, esse Fausto, né, principalmente dessa reunião, né, e como a gente pode perceber, né, como que esse luxo, né, essa pompa, normalmente é caracterizada, quando chega ao ápice disso, né, quando isso chega ao ápice, é porque as coisas já estão caminhando para uma situação de destruição, né? Toda vez que uma civilização pagã, né, chega a esse ápice, os valores que a mantinham, os valores que que a elevaram até tal ponto, né, começam a serem destruídos, né? É falso a gente imaginar, né, que as civilizações se acabem por uma degradação econômica, né? Porque ficam pobres, por exemplo. É exatamente o contrário, né? As civilizações acabam justamente porque elas ficam muito, muito ricas, né? E perdem todos os valores que as fizeram chegar a esse ponto, né? O paganismo pré-cristão e agora o nosso paganismo pós-cristão, os dois paganismos, qualquer paganismo, né, ele se caracteriza por isso, por luxo, por riqueza, por brilho material, né, por demonstrações de poder excessivas,
E aqui a gente vê, digamos assim, né, um momento, né, 4 séculos anterior à ruptura total do Império Romano, né? E nessa pequena descrição, né, vamos ver se a gente acaba, pelo menos, o discurso de Paulo, né, hoje. Talvez a gente gaste um pouco mais de tempo na leitura hoje. O prisioneiro levantou-se e todos os olhares se concentraram nele, como se tratasse de algo notável e inaudito. Tinha-se a impressão de presenciar um momento único. Paulo, com longa experiência em discursos públicos, adotou provavelmente a célebre atitude dos oradores romanos que conhecemos pelas imagens. A toga atirada para trás, o braço direito levantado e os 3 dedos estendidos em sinal de juramento. O homem que tinha falado diante do Areópago, desculpem, e que trazia em si o espírito, não conhecia qualquer espécie de timidez. Com efeito, o Códice de Beze diz assim, abre aspas, começou corajosamente, como quem ganhou fortaleza no Espírito Santo. Com a nobre cortesia do homem livre que fala a um semelhante, dirigiu-se ao rei. Conhecia as tristes relações daquela família com seu mestre, mas não se deixou influenciar pelo sentimento e, como sempre, permaneceu objetivo. Baseando-se nos profetas, expôs a herança espiritual e a fé comum do povo das 12 tribos, o grandioso conteúdo das milenares e legítimas esperanças de Israel, para depois demonstrar como todas elas se tinham cumprido em Cristo. Ao ouvir a palavra ressurreição, o rei pareceu mover a cabeça em ar de dúvida, pois com certeza pertencia ao partido liberal dos saduceus. Paulo exclamou em resposta, abre aspas, porventura parece-vos incrível que Deus ressuscite os mortos? Para um verdadeiro israelita, a ressurreição de Cristo não podia ser nenhum obstáculo para a fé. Pelo contrário, era sua base mais segura e seu mais belo triunfo. É como se dissesse, abre aspas, não sou nenhum crédulo fanático, também eu outrora odiei Cristo e lutei desesperadamente contra o crucificado e contra a sua ressurreição, fecha aspas. Reabria assim a antiga ferida. Para ele, pessoalmente, o acontecimento de Damasco tinha sido decisivo. Mas do ponto de vista objetivo, a harmonia entre o Novo e o Velho Testamento constituía o fundamento mais profundo da sua fé. A cruz não era para ele um elemento extratemporal, desvinculado da história do mundo. Antes, formava uma unidade com a revelação da antiga aliança. E, nesse sentido, a sua adesão ao cristianismo não constituía uma apostasia com relação ao genuíno espírito da lei e dos profetas, e sim o seu cumprimento. No próprio Evangelho, Cristo transfigurado
aparece entre Moisés e Elias, que dão testemunho dele. Há um profundo conhecedor do judaísmo, como Agripa. Paulo podia apresentar essas provas tiradas das Sagradas Escrituras. Quanto a Festo, assistia imóvel às explicações, e certamente lhe parecia estar num mundo totalmente estranho, ou numa casa de doidos, pois é assim que o homem, meramente natural, encara a embriaguez de Deus. Uma belíssima imagem aqui, né? A embriaguez de Deus. Paulo estava embriagado de Deus, né? Daí a pouco, porém, o apóstolo, arrastado pelo entusiasmo, declarou apaixonadamente, abre aspas, mas, graças ao socorro de Deus, estou de pé até o dia de hoje, dando testemunho a pequenos e grandes, não dizendo outras coisas fora daquelas que disseram Moisés e os profetas que haviam de acontecer, que o Cristo havia de padecer, que seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e que anunciaria a luz a esse povo e aos gentios. Fecha aspas. Atos 26, versículos 22 a 23. Essas palavras eram inauditas na antiguidade. Aos pagãos, pouco lhes importava a veracidade da religião. E era comum que participassem simultaneamente de várias religiões, como ainda hoje acontece no Extremo Oriente. Só procuravam na religião uma utilidade prática para o indivíduo. Consolos quanto ao destino no além, transportes místicos, ou para o Estado, no caso do culto do imperador. O cristianismo foi o único a levantar o problema da verdade. Assim entendemos o contexto da pergunta de Pilatos, né? Que é a verdade? A verdade, né? Quid est veritas? Ele perguntou isso para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque eles não entendiam isso, né? Como hoje o mundo também não entende, né? Eles não entendem que a verdade está na base das decisões, né? E nem que tenha importância a verdade estar na base das decisões, né? Também Festo só via em Paulo o fanático seguidor de uma verdade ilusória e por isso exclamou: estás louco, Paulo? O muito saber desorienta o teu espírito. Festo, né? Que é o representante aqui do paganismo. Né? O apóstolo não lhe levou a mal a intervenção e com uma delicadeza encantadora respondeu-lhe, abre aspas, eu não estou louco, ó ótimo Festo, mas digo palavras de verdade, de sabedoria. Destas coisas tem conhecimento o rei, a quem falo com toda a liberdade, pois creio que nada disto lhe é desconhecido, porque nenhuma destas coisas se passou em algum canto escuro. Fecha aspas. E com uma audaciosa liberdade interpelou o rei e pôs-lhe o problema de consciência. Crês, ó rei Agripa, nos profetas? Fecha aspas. Um judeu não tinha o direito de contradizer os profetas. E Agripa viu-se diante de um dilema para encontrar uma resposta. Mas Paulo veio em sua ajuda. Eu sei que crês. Ora, todo aquele que crê nos profetas deve igualmente acreditar em Cristo. Mas não é fácil extrair as consequências práticas de uma convicção intelectual, quando essa exige um sacrifício. É muito longo o caminho que leva do cérebro ao coração. Também é outra frase impressionante, né? É muito longo o caminho que leva
do cérebro ao coração. Na nossa linguagem mais explícita, nós diríamos, é muito longe, é muito longo o caminho que leva da inteligência à vontade, né? Da inteligência à vontade. Intelectualmente, né, nós sabemos tudo sobre o Decálogo, né? Os 10 mandamentos. O problema é colocá-los em prática, porque isso depende do nosso coração, né? Ou seja, da nossa vontade. Agripa não sabia o que lhe estava acontecendo. Algo de misterioso atingira-lhe a alma e fizera vibrar uma corda que ninguém tinha tocado até então. Um antigo sino submerso. Sentiu-se mal, pouco à vontade, mas, à clássica maneira de um homem do mundo, saiu-se habilmente do embaraço com uma frase elegante, uma graça que em parte era irônica e em parte demonstrava a sua admiração pelo orador. Todos os herodianos levavam no sangue a inclinação para a ironia. Abre aspas. Por pouco não me persuades a fazer-me cristão. Fecha aspas. Comentou. O que equivaleria a dizer, abre aspas, pensas que és capaz de fazer de mim um cristão num abrir e fechar de olhos? Fecha aspas. Não era, porém, o grito de uma alma quase convencida, mas apenas a agudeza de um espírito orgulhoso que procurava, sobretudo, evitar as penosas consequências da fé. A Assembleia deve ter se rido ao ouvir a espirituosa réplica do rei. Mas Paulo não estava para brincadeiras nesta matéria. Todos voltaram ao silêncio anterior quando o apóstolo tomou essa palavra lançada com negligência e a devolveu com uma gravidade comovedora. Abre aspas. Prover a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos quantos me ouvem, se fizessem hoje, tais como eu sou, menos, 3 pontinhos, fecha aspas. E aqui Paulo levantou o braço acorrentado, fazendo ressoar pela sala as correntes de ferro, menos essas cadeias, fecha aspas. Atos 26, 29. Foi um momento de emoção, como se um anjo do Senhor tivesse cruzado o espaço. Os romanos sorriram ao ouvir esse desejo, pois nunca lhes fora dado experimentar a aventura interior de que a alma de Paulo estava possuída. O rei sacudiu, com um gesto rápido, a impressão que experimentara e, com um sorriso forçado, levantou-se com Berenice, sinal de que a sessão estava terminada. E termina aqui a leitura. No último parágrafo da página 461. Depois nós vamos continuar um pouco falando sobre esse discurso e o efeito dele. Mas então aqui a gente vê uma cena belíssima, né? Uma cena belíssima, que vai se repetir muitas vezes na história da igreja, né? Um cristão frente ao poder temporal, sem recuar frente ao poder temporal, às vezes logo depois martirizado, mas falando
todas as verdades do cristianismo, afirmando todas as verdades do cristianismo frente a esse paganismo antigo, né? Foi assim que a igreja enfrentou, neste momento da sua história, né, o poder temporal, né? Nunca recuando, nunca fazendo concessões, afirmando integralmente a sua fé, né, perante as autoridades de Roma e do judaísmo, né? E Paulo aqui apenas é o precursor, né, dessas cenas que se repetiram ao longo dos séculos, né? Pois muitos serão martirizados por essa ousadia, né? Essa santa ousadia. E Paulo, de certa forma, também foi, né? Por essa, não por esse discurso em si, mas por toda a posição dele ao longo da vida, né? Mas veja que coisa incrível, né? E o Paulo podia mudar o discurso, né? O tom, né? As figuras de linguagem, né? As metáforas, mas o que ele falava para os poderosos do mundo era a mesma coisa que ele falava para os fiéis católicos, né? Nas suas homilias, nas missas que ele celebrava, nas suas conversas particulares, nas várias casas que ele habitou e que ele frequentou, né? Quer dizer, as verdades da nossa religião, né? O tom mudava, o discurso mudava, porque a audiência mudava, né? Mas nunca houve nenhum comprometimento da sua fé perante ninguém, né? Porque, na verdade, Paulo estava sempre diante de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, não havia como ele mudar, né? Certo? O seu discurso, né? Então, eu pergunto se há agora alguma observação, alguma pergunta. Diga, Cristina. Bom dia. Bom dia. Eu não entendo exatamente como que os judeus, o senhor falou assim, o poder dos judeus, eles não tinham assento no governo romano. Assim, quer dizer, tinha, né? O rei, ele era judeu com cidadania. Mas que poder imenso é esse que os judeus tinham, assim, que os governantes os temiam? Assim, eu não visualizo isso, eu não entendo. O mesmo que eles têm até hoje. Incrível, né? O povo judeu é um povo impressionante, né? O problema é o seguinte, Cristina. O povo judeu era espalhado por todo o Império Romano e eles podiam criar problemas para os procuradores regionais, né? Porque eles tinham um poder de arruaça, de mobilização popular, uma coisa incrível. E nenhum procurador gostaria de ter nas suas regiões uma arruaça, onde, por exemplo, as forças policiais tivessem que agir, né? Lembra o medo que Pilatos tinha de causar uma convulsão social? Inclusive na época da festa dos judeus em Jerusalém, o que o fez condenar Nosso Senhor. Esse era o poder, não é? Além do poder financeiro, né? Nós não podemos nunca desconhecer, né, que havia muitos judeus extremamente ricos
nessa época, financiando estas coisas, né? Então, é claro que essa história, ela está escrita, obviamente, né? Muitos livros dizem a respeito disso. Mas o poder dos judeus era imenso no Império Romano. Imenso. Imenso. Por isso Já existiu um proletariado lá? É uma espécie de antecedente, né? Eles agitavam as massas, né? Eles agitavam as massas. E os grandes, os poderosos, viviam em conluio permanente com o poder de Roma. Né? Quer dizer, olha como esse Agripa é recebido por Festo. Olha como só dessa... Pois Agripa fez nomear Festo. Você vê, ele tinha um poder em Roma para nomear o procurador. Tá certo? E note, Agripa tinha o dinheiro do templo, que era uma coisa fabulosa. O tesouro do templo, né? Que todos eram obrigados a contribuir, né? Era uma coisa extraordinária, o Cristina. Extraordinária. É até hoje, né? É até hoje. Hoje só, assim, dá pra gente fazer esse entender, assim, que engraçado, professor. Até então isso não era visível para mim, que naquele tempo tudo é a mesma coisa sempre, né? Que interessante, assim, esse modelo de unidade, dinheiro, e eles caminhavam na verdade, porque tudo que era o povo eleito, né? Que coisa, nossa, que coisa. Mas o povo eleito, não esqueçamos, né? Ele degenerou muito, né? Desde o... Porque... Eles negaram a eleição, né? Gente, tem uma coisa do povo judeu que passa despercebido assim pra gente na primeira leitura, né? Que é o seguinte: todos os profetas foram martirizados. Todos os profetas foram martirizados. Quer dizer, se Deus levantava um homem para falar a verdade, para o poder temporal dos judeus, e esse poder temporal simplesmente matava os profetas. Os profetas, eles falavam as verdades, eles sabiam que eles iam ser martirizados. Todos os profetas do Antigo Testamento, né? Porque eles falavam simplesmente a verdade. Eles falavam em nome do Deus que elegeu o povo judeu como povo escolhido. Ali estavam, então, aqueles representantes falando as verdades que os judeus precisavam ouvir na época. E nessa época eles simplesmente matavam. Então, assim, inclusive considerado o último profeta, que foi São João Batista, foi também martirizado. Então, assim, essa história ela é a mesma, com personagens e épocas diferentes, né? Certo? Então, assim, isso passa um pouco despercebido, né? É uma história de fundo, né? Porque quando a gente conta a história ou lembra a história, a gente, no meio, né, religioso, a gente quer inflamar a alma, né? Então a gente deixa esses aspectos históricos, mas se você estudar a história fria, né, como está nos livros do Antigo Testamento, e procura por trás, né, nós procuramos por trás as ações objetivamente, né, e não nos esqueçamos, né? Ao longo de muitos séculos existiu digamos assim, uma sociedade secreta por trás do judaísmo, que é a famosa Cabala.
judaica, né? Então, só uma observação. A Kabbalah já existia, né? Sim. E a gnose judaica, né? Ela já existia. Já existia, já existia. Curiosamente, né? Você fala assim, mas como que tudo é igual, né? É que o ser que está por trás disso é sempre o mesmo. Que é o príncipe do mundo, né? Daí a consistência de ações. Não são os homens, né? São espíritos que estimulam os homens, né? Os homens se põem a serviço, né, desses espíritos. Né? Existe uma história sobrenatural que superpõe, né, Cristina? A gente esquece disso, né? Nós, imagina, católicos, esquecemos disso, né? A história sobrenatural que é superposta. Né? A Aline pôs na verdade, a Aline pôs uma carinha dele aí. O professor, nós temos que ter tanto cuidado com a nossa vida espiritual que a nossa apreensão quer dizer, o senhor falando é tão óbvio, eu até me pergunto, nossa, mas como é que eu não enxerguei isso antes, né? Mas a gente realmente há uma complexidade, né, na história da salvação. E não poderia ser diferente, né? Eu, outro dia, me dei conta de que, assim, a religião judaica não existe mais. Isso até pouco tempo atrás eu achava, assim, não existe. Existe uma religião judaica lá, sendo com os ritos e tal. Ela acabou, eu me dei conta aí nessa leitura, né? Então... Enfim... É isso mesmo, Cristina. Agora, essa coisa de você falar que por que eu não observei isso antes, mas isso não cai do céu na cabeça da gente, não. Né? Assim, quantas vezes eu ouvi, né? Essas mesmas coisas que eu estou falando para vocês, do professor Orlando Fedeli. Né? Certo? Isso também não caiu na minha cabeça, assim. Né? E quando eu ficava sabendo disso pelas primeiras vezes, eu ficava tão impressionado quanto talvez você esteja agora. Né? Mas, enfim. Nós somos assim, né? Nós temos que ter muitos esforços, né? Para aprender tão pouca coisa, né? Mas a gente vai, né? Aqueles que estão em pé, cuidem para não cair, né? Não é isso? Então a gente tem que ter muito cuidado. A nossa vida espiritual, né? Ela é uma plantinha muito débil, né? Muito débil. Se a gente se esquecer dela, ela murcha e morre. Né? Por isso que, enfim, todos os conselhos dos grandes místicos católicos. Né? Nunca nos esquecermos das nossas orações diárias, das nossas penitências. Né? É isso que nos mantém. Né? Mas a Ana Paula está com a mãozinha levantada aí. É que no final da leitura de hoje, me chamou a atenção a reação do Agripa, essa reação orgulhosa dele, e me fez pensar, então, no estrago que o orgulho faz nas nossas vidas, né? Como que nós deixamos passar oportunidades de lutarmos contra esse orgulho. Eu às vezes fico pensando em como que eu reagiria a coisas grandes mesmo na minha vida, enquanto que Deus me dá oportunidades diariamente de exercitar nas coisas pequenas. Eu estava pensando nisso, ontem eu estava pensando assim, ontem fiquei sem olhar o WhatsApp por horas. Às vezes eu tenho deliberadamente evitado um pouco, e assim,
Aí no final do dia tinha um monte de mensagens, e eu falei assim, nossa. E umas assim que eu fiquei, ai, que chaticezinho. E aí hoje, lendo isso aqui, a hora que falou dessa reação orgulhosa do Agripa, isso me fez vir à cabeça que como que nem essa coisa pequena de responder uma chaticezinha, eu quero, né? Eu não quero nenhum desconforto. E no Pai Nosso, né, a gente pede a Deus que perdoe as nossas ofensas como nós perdoamos. Na verdade, as nossas dívidas. As nossas dívidas, né? Como nós perdoamos aqui os nossos devedores. Então, como que eu quero que Deus me perdoe? Eu mesma falo que é para me perdoar. Na medida em que você perdoa. Isso. Mas eu mesma não. Ah, não, mas isso eu não quero. Desse jeito eu não quero. Desse jeito eu não gosto. Sabe que rezar o Pai Nosso é uma grande... Tem que ser do mesmo. É um grande contrato que a gente faz com Deus, né? É um contrato terrível que a gente faz com Deus, cada vez que a gente reza o Pai Nosso, né? Para ver como é que a gente faz as coisas de maneira mecânica e da boca para fora, né? Porque se a gente pensasse simplesmente nessas orações que a gente repete todos os dias, e a Cristina estava falando uma coisa interessante, né? Como que eu não vi antes? A gente não vê. A gente precisa... Ela mesma falou um dia desse aí, que nós temos uma cabeça mesmo muito dura. Mas a gente não vê, a gente precisa nem repetir, mas a gente está repetindo essas orações desde que a gente era criança. E a gente não vê. É preciso a gente se dispor a abrir um pouco mais os olhos, né, professor? Assim que começa, já passou da hora, né, da gente começar a abrir os olhos. Eu sempre tenho essa impressão também. E enquanto você estava falando, me lembrou aqui sua fala me lembrou aqui uma curiosidade. É quase que uma piada de Santa Teresa de Ávila. Ela dizia para as freiras dela, para as monjas, o seguinte: olha, agora que vocês estão nessa vida religiosa, vocês têm que preocupar com as pequenas coisas, não com as grandes. Porque o passo que vocês deram já foi a grande coisa da vida de vocês. Vocês largaram o mundo e vieram aqui para a vida contemplativa. Agora, a única coisa que vocês têm que preocupar são com as pequenas coisas. Pequenas coisas. Então, assim, Santo Afonso também repete isso muito nas suas meditações, né? Assim, a nossa vida, ela tem que se voltar para as pequenas coisas. Porque são essas pequenas coisas sobre as quais nós temos controle. As grandes coisas nós não temos controle. Qual que é a grande coisa da nossa vida? Nos tornarmos católicos. Então, esse passo, nós leigos, né? Esse passo nós já demos. Vamos agora cuidar das pequenas coisas. Diga, Ana Paula. É que eu me lembrei de uma outra coisa que me passou pela cabeça hoje cedo, que é o seguinte: quando eu terminei de rezar o terço, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que terço mal rezado hoje esse meu. Onde é que eu estava com a cabeça? Eu estava dispersa, eu pensei em outras coisas, eu rezei um mistério inteiro sem estar atento. Não vou rezar mais, sabe? Não vou, assim não dá e tal. Aí depois eu pensei assim, eu falei, vai rezar sim, vai rezar, porque isso também é orgulho.
achar que eu tenho que rezar um terço perfeitamente meditado todos os dias. Não, o que eu tenho é que fazer um esforço para domar esse cavalo indomado que eu tenho no peito, É, sabe? Esse exatamente. cavalo disparado, sabe? Então, assim, aí a gente fica querendo fazer tudo nas minúcias. Enquanto não for perfeitinho, então eu não faço. Enquanto eu não tiver totalmente, o ambiente estiver totalmente preparado, tudo silencioso. Eu não estiver sentindo silencioso, eu não estiver sentindo uma dor no corpo, como se isso fosse possível daqui para frente, né? Eu não vou fazer. Assim, essa coisa é uma coisa curiosa, né? Porque assim, Nossa Senhora, nas aparições dela, ela nos fala sempre assim, rezar o rosário, né? Tá certo? Mas ela não qualifica mais nada. Ela não qualifica. Por exemplo, rezar o rosário ajoelhado no milho. Rezar o rosário sem nenhuma distração. Rezar o rosário assim o assado. Rezar o rosário só de manhã. Assim, Deus não nos pede nunca o sucesso. Né? Nunca Ele pede para nós. Porque Ele sabe que não vai dar. Para nós não vai dar. Então, a gente faz isso, todas as nossas orações, etc., primeiramente por obediência. Por obediência. Não é para nada. Né? É por obediência. Então, há muitas, enfim, sugestões de como rezar o rosário, né? São Luís, etc, etc. Mas o pior rosário que se reza é melhor do que não rezar. Tá certo? Então, a gente reza o rosário por obediência. Não é para outra coisa de jeito nenhum. E muitas, olha, se contar os textos que a gente reza durante toda a vida, se a gente tivesse o poder de eleger, digamos assim, os melhores que nós rezamos, são muito poucos. Então, é muito pouco. Né? É raro, é raríssimo a gente sair satisfeito conosco mesmo de uma oração do rosário. Mas não é para a gente sair também, não. O rosário não tem esse objetivo. Não tem. Nenhuma das nossas orações tem esse objetivo de ser, enfim, uma oração na sétima morada do céu. Enfim, enfim, é orgulho, sim, Ana Paula, você diagnosticou certinho. Né? É orgulho. A parábola que mais me... Quando a gente vai rezar, né? Quando eu vou rezar, eu lembro sempre da parábola do fariseu e do publicano. Daquele modelo que Nosso Senhor nos indicou, né? Da oração que justifica, foi a palavra que eu fui usada no Evangelho, e da oração que não justifica. Então, o publicano, coitado, ele estava todo detonado lá, né? Como nós sempre estamos perante Deus. É aquilo. Nós temos que nos colocar sob obediência e rezar por obediência. Nada mais. E querendo dar certo, fazendo esforço para que a oração seja atenta, seja fervorosa, né? Que nos inflame o coração, né? Nos inflame a nossa alma. Mas nós só temos que desejar isso e deixar que Deus, enfim, a receba. Né? Os santos sempre dizem, né, que as orações nas securas espirituais, as orações nos momentos em que a gente mais não quer fazê-las, são as mais agradáveis a Deus. Né? São as mais agradáveis a Deus. Aquela oração
naquele momento, que tudo na sua vida levaria você a deixar o texto de lado, ou as suas orações de lado, e você senta e reza. Pensando em todos os problemas da sua vida, em todas as complicações, nas suas dores, nos seus infortúnios, etc. Mas reza. Dizem os santos que essas são as melhores, as mais caras orações que Deus considera. Então, é assim. Aqui tudo é graça. A Juliana está turbinada hoje, hein, gente? Aqui tudo é graça. Leituras, comentários. Sim. Sim, Juliana, concordo com você. Que bom, né? Que Deus está nos dando esses momentos. Tá certo? Pois é. Esses comentaristas aqui, Juliana, não são brincadeira não, viu? São brincadeira não. Mas eu vou divulgar hoje. Hein? Pode dizer. Não, isso, não são mesmo não. Mas eu vou revelar hoje as nossas próximas leituras depois desse livro, viu? Para vocês, vou deixar em suspenso aqui, mas no grupo lá eu vou colocar. São 2 próximos livros sobre santo. Que aí a gente pode já, para quem não tiver, comprar, fazer uma compra coletiva, etc. Né? Mas eu vou colocar lá no nosso grupo hoje, certo? Acho que vocês vão gostar. Vamos ver. Tá certo? Gente, Deus lhes pague paciência, a assistência, a participação, os comentários. E fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Nós paramos na página 461. E se Deus quiser, amanhã a gente retoma a leitura. Certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Isabel, Rainha, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.